Bom dia! Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, então, a gente vai falar sobre a chegada do homem na América. Lembram dos conteúdos anteriores? Estudamos, a pré-história, estudamos, os hominídeos, os homens que surgiram na pré-história, as espécies, que surgiram na pré-história. Estudamos o processo de divisão da pré-história, ou seja, paleolítico, neolítico e Era dos Estados. Estudamos a sedentarização humana, que é o processo da domesticação da agricultura, domesticação dos animais, que vocês fizeram as atividades, o quão é importante, por exemplo, a gente ter um leito de rio para poder construir uma civilização. Tudo isso a gente já estudou, né? Tá, e aí? E a América? Como é que fica? E o continente que a gente vive, né? Bom, gente, uma coisa eu vou dizer para vocês, uma coisa é certa. O continente que a gente vive é esse aqui, ó, América. Começa aqui em cima, América do Norte, América Central, América do Sul, ok? Tudo isso aqui. Isso aqui é o nosso continente. O que eu posso dizer para vocês é que o homem não surgiu na América, tá? Isso é o que eu posso dizer para vocês, tá? Como assim, professora? Bom, o homem ele não surgiu na América. O homem ele veio para a América. Então, as primeiras civilizações humanas, os primeiros homens dos quais a gente descende é dos sapiens, tá? Então, lembram que existiu o Homo habilis, aquele que tinha habilidades com ferramentas, né? Depois a gente teve o surgimento do Homo erectus, aquele que foi o primeiro a ficar bípede, né, sobre duas pernas, né, caminhar, correr, evolução do cérebro humano, que vocês viram nos videozinhos também. Depois a gente teve o homem de Neandertal, que surgiu no Vale do Neander, que eu comentei para vocês, que era mais baixo, robusto, né, com bastante força bruta. E depois surge então o Homo sapiens, tá? E por último, a nossa espécie sapiens sapiens, que somos a evolução de tudo isso. Nós, aqui da América, descendemos então do Homo sapiens. O Homo sapiens que surgiu aonde, professora? Aqui, nesse continente aqui, chamado África. Então, o Homo sapiens surge aqui na África e ele daqui, gente, tá? Ele surge mais ou menos por essa parte aqui do centro da África e ele se espalha por toda a África, por todo o continente e ele vai então para a Europa, ele segue toda a Europa e ele vem então para a Ásia. Então ele se espalha pelo mundo todo. Vai da Ásia, ele desce da Ásia. Vocês estão vendo aqui meu globinho? Vou chegar ali pertinho para vocês ver se vocês conseguem acompanhar. Quem tiver um globo em casa, melhor. Quem não tiver, pode usar um mapinha. Ele desce aqui da Ásia. Vocês estão vendo aqui que tem várias ilhazinhas. Isso aqui é Oceania, ó, o outro continente, ok? Isso aqui a gente está estudando em geografia, né? A gente vê algumas coisas dos continentes que eu falo às vezes. Aqui são ilhazinhas, ó. O Homo sapiens, ele povoou essas ilhazinhas. Como é que ele povoou essas ilhazinhas? Bom, aonde ele não tinha acesso por terra, provavelmente ele foi levado por correntes marítimas. Provavelmente eles faziam construções, lembram que eu falei para vocês? Então, eles provavelmente improvisavam jangadas, algumas coisas, e foram povoando essas ilhazinhas até chegar aqui na Austrália, que também tem, né, os seus fósseis mais antigos também. A gente tem a concepção de serem sapiens, tá? Então, povoou o mundo inteiro. E como é que povoou a América? Bom, há algumas teorias em relação ao povoamento da América. Uma que é aceita por quase todos, tá? É que a América foi povoada na última glaciação, tá? Mais ou menos 50 mil anos atrás, a gente teve uma glaciação polar, que foi, né, a Era do Gelo, vocês já devem ter visto o filmezinho. E nesse período, então, o que acontece? O continente da Ásia, tá? O continente asiático e o continente americano, ele tem uma faixa de um estreito, onde tem o mar, que é o Estreito de Bering, tá? É um estreito, tu pode passar, é um mar, tá? Tu não consegue, a nado não dá, tá? A nado não tem como. Bom, como é que funcionou isso então? Meu mapa, meu globo. Aqui, pessoal, tá? Aqui eu tenho a América, beleza? Aqui eu tenho a Ásia, tá? Vocês estão vendo aqui essa partezinha aqui pequenininha, onde tem um verdinho e onde tem um amarelinho? Tá vendo que tem um azulzinho ali, que é água? Isso aqui é o Estreito de Bering, combinado? Bom,
nesse meinho aqui, na última glaciação polar, né, na última era glacial que a gente teve, esse estreito aqui baixou o nível do mar e ele congelou. E realmente, de fato, ele congelou, tá? Então, isso aqui, congelado, dava possibilidade de uma ponte, de uma passagem. Então, foi muito provável que o Homo sapiens, que saiu aqui da região da África, se subiu para toda a Europa, para toda a Ásia, como estava muito frio e muito difícil de sobreviver na era glacial, né? Tava uma situação muito complicada. Imagina o que tu consegue plantar, tu não consegue plantar. Tu vai colher o que a natureza te dá e muito pouco a natureza vai te dar. Então tu vive mais ou menos só da caça, tá? Então eles vêm e eles vão em busca de lugares mais quentes. Então eles vêm com muitos homens, porque muitos ficam pelo caminho, muitos morreram pelo caminho. E aí eles atravessam então aqui esse estreito de Bering, tá? Essa é a primeira teoria. E aí, através do estreito de Bering, então, eles vão descer e povoar toda a América, tá? Essa é a primeira teoria de chegada do homem à América. A segunda teoria, tá, é que os homens, né, os Homo sapiens, deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês aqui. Os Homo sapiens tenham chegado na América por outra forma. Por quê? Existem lugares na América onde o DNA das pessoas são os DNAs das Ilhas Polinésias, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Ilha de Páscoa, no Chile. A Ilha de Páscoa onde tem aqueles totens, que alguém já olhou aquele filme Uma Noite no Museu e tem um totem de pedra que ele diz, cadê meu chiclezão, meu chicletão, né? Então, esses totens, eles existem na Ilha de Páscoa e essa população da Ilha de Páscoa, o DNA deles é exatamente muito próximo, né? Ele deriva desse DNA dos polinésios. Da onde que são os polinésios? Da Oceania. Então aqui, meus amados, ó. Lembra que eu falei para vocês que eles foram descendo e povoaram tudo isso aqui? Eles povoaram isso aqui um pouquinho antes da América, tá? Gente, é muito provável também que eles tenham trabalhado em embarcações, em pequenas embarcações, nada muito grande, tudo muito primário, tá? Mas passível de navegar. E aí, gente, eles se lançaram ao mar. Então, eles se lançam aqui no Oceano Pacífico, tá? Abaixo aqui do Pacífico. E muito provavelmente, pessoal, através das correntes marítimas, esses seres humanos, ó, foram atravessando e eles foram chegando, tá? O Chile, por exemplo, ó, ele tá todo esse canto aqui, ó, todo esse cantinho, tá, gente? Aqui, ó, esse cantinho amarelinho aqui, ó. Então, essa costa, esse estreitinho todo aqui é o Chile. Então, muito provavelmente eles vieram navegando e se centralizaram nessa região, na região central. E daqui, dessa região do Chile, também migraram para cá, para o Brasil, por exemplo, tá? Essa é uma outra teoria. Por que uma outra teoria? Porque também pode ter a possibilidade de não só da Oceania, das Ilhas Polinésias, né, daquela região ali da Oceania, da Indonésia, sair então populações, né, para poder vir e povoar a América, como também, gente, da própria África. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, se a gente pegar isso aqui na era geológica, que a gente vai estudar depois um pouquinho mais, daqui mais para frente em geografia, isso aqui, gente, se a gente juntasse isso aqui, ó, vocês estão vendo que o contorno do continente africano, ele é exatamente o contorno do continente sul-americano, tá? Isso aqui é porque na época, na época onde a gente tinha a Pangeia, onde os continentes eles eram unificados, eles eram juntinhos, tá? Nós éramos unificados. Então, quando se separou esses continentes, a gente ficou. Então, a gente tem entre a África, tá? E a América, a gente tem um oceano chamado Oceano Atlântico. Então, também é possível, tá, gente, que algumas populações aqui, algum Homo sapiens, né, algumas civilizações aqui, civilizações não, algumas populações, desculpa, de Homo sapiens, é muito provável que esses Homo sapiens daqui também tenham navegado em pequenas embarcações e tivessem chegado aqui no continente americano. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou mostrar uma moça para vocês, que vocês vão conhecer agora. Tá aqui no livro de vocês.
Eu já avisei lá no grupo, né? Quem não tem livro didático, gente, pode ir na escola, tem plantão na escola, tá? De segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, o diretor tá lá. É só chegar lá e pedir assim, ó, meu filho é da turma 61, dá o nome do aluno e pede para pegar o livro de História e de Geografia da professora Edilene, tá? Ele vai lá na sala, ele vai pegar o livro e vai entregar. Só lembra ele, é o livro dos novos, tá? Que eu entreguei. Por que eu falei aquela outra teoria, aquela terceira teoria? Por causa dessa moça aqui, ó, chamada Luzia. Luzia é a primeira mulher brasileira que a gente fala, né? A nossa primeira brasileira. Por que a gente fala primeira brasileira, Luzia? Bom, a Luzia é o fóssil mais antigo que a gente tem, tá? De Homo sapiens na América até hoje. Ela não tem um fóssil completo, tá? Foi encontrado o crânio dela e parte do fóssil, tá vendo aqui o crânio? Isso aqui é uma reconstituição que a gente tem hoje, né? Com uma arqueologia moderna, com todos os estudos que a gente tem. Então, a gente tem condições hoje de ter recriação dos fósseis, né? De como eles eram, as aparências, através da arcária, né? Óssea, arcária dentária, enfim, tudo isso. A Luzia, ela foi encontrada por arqueólogos em Minas Gerais, tá? E ela foi conservada até muito pouco tempo no Museu Imperial do Rio de Janeiro. Se vocês acompanham a notícia, vocês vão lembrar que o Museu Imperial pegou fogo, tá, gente? Há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouquinho atrás, ele pegou fogo. Então, ele está sendo alguma coisa reconstruída, mas vocês sabem como é que funcionam as coisas no Brasil, a passos lentos, né? E a Luzia só não pegou fogo, a gente só não perdeu a Luzia porque ela estava numa caixa cromada, que não pegava calor, que não pegava fogo, umidade, então ela foi salva, né? Então ela está abrigada hoje na Universidade, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, tá? Bom, e a pessoa tem que se mexer aqui, né? A pessoa foi expulsa do resto da casa, me sobrou o meu quarto aqui para eu poder trabalhar com a porta fechada, e assim a vida vai, né? Porque a casa tem mais gente aí, então eu tenho que me virar do jeito que posso. Vocês estão aqui acompanhando meu quarto. Gente, a Luzia, então, essa moça aqui, que vocês têm no livro, que vocês podem pesquisar um pouquinho, tá? A Luzia, ela foi considerada o fóssil mais antigo da América. Por quê? Porque os outros fósseis, eles eram do século, né? Mas os outros fósseis que foram encontrados, eles foram encontrados no século XV, século XVI, século XVII, e alguns não foram nem estudados. E os outros que foram encontrados anteriormente, eles datavam, então, mais ou menos do período, assim, ó, século IV, século V, eles datavam, então, do século 4.000 a.C., 5.000 a.C., tá? E a Luzia, ela foi datada muito tempo antes. Então, ela foi datada, ela é o nosso fóssil mais antigo, tá? Deixa eu achar aqui a datação da Luzia. Ai, me perdi. Porque eu também não guardo todos os números de cabeça, tá, gente? Luzia, por exemplo, nas vestígios ali. A Luzia, ela tem mais ou menos, se eu não me engano, tá? A Luzia varia de uns 10.000 anos atrás. Mais ou menos do período do Neolítico, tá? Que é o período que a gente estava estudando, onde o homem estava fazendo o quê? Ele estava lá fazendo o processo de sedentarização humana. A Luzia de 11.000 anos atrás. Achei a data certa. Eu sabia que era mais ou menos 10. Bom, a Luzia, então, ela se trata de mais ou menos 11.000 anos, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá, pessoal? Então, assim, ela é o fóssil mais antigo. Só que a Luzia tem formatos diferentes. Por exemplo, o pessoal que está aqui na América, aqui nessa parte de cima aqui, tá? Aqui. E alguns aqui dessa parte central, tá, pessoal? Ali onde a gente tem os maias, os astecas, os incas, grandes civilizações indígenas que a gente teve aqui na América, e os índios americanos, o DNA desses indígenas americanos aqui, tá? E o DNA desses povos antigos aqui da América Central, eles batem muito com o DNA dos sapiens que saíram lá da África, tá? Que passaram pela Europa, pela Ásia, eles batem bastante. A Luzia,
Não. Né? Antes de explicar da Luzia, deixa eu pegar meu globo aqui, deixa eu me achar. Aqui. Ótimo. O DNA do pessoal, dos indígenas dessa parte aqui do Chile, dos indígenas aqui dessa parte, por exemplo, né? Algumas partezinhas aqui de dentro do Brasil, muitos batem com aquela ilha lá da Polinésia, tá? Lembram? Lá da Oceania, que seria dos aborígenes, batem com esse DNA. A Luzia não bate com nenhum desses DNA. O fóssil da Luzia bate, sabe com qual DNA? O fóssil da Luzia encontrado aqui no Brasil, ele bate com o DNA dos Homo sapiens aqui da África, dessa região aqui. Por quê? Porque as características que a gente consegue através dos fósseis. A característica da Luzia, essa característica que ela tem aqui, é diferente dos indígenas que a gente tem aqui anteriores a ela. Anteriores não, posteriores a ela. Por quê? Porque essa característica da Luzia, ela é uma característica negroide da África subsaariana. Negroide não é uma palavra ofensiva, tá? A gente está se referindo, a gente fala da região que são da cor da pele, bem mais escura, que é da África subsaariana, que é dessa parte aqui da África para baixo, ok? Então, ela tem o rosto mais arredondado, ela tem o nariz mais arredondadinho, mais achatado. Ela tem o maxilar dela é diferenciado, a mordida. Então, tudo isso nos leva aos exames de DNAs que são muito mais próximos da Luzia, os DNAs de ancestrais, com esses que saem aqui direto da África. E não com os que vieram aqui pelo Estreito de Bering, tá? Aqui de cima, e aí poderiam ter descido para o Brasil. Ou então aqueles que vieram aqui das ilhas polinésias ou da Oceania e vieram então para cá, ok? Isso por quê, gente? Isso porque a história se alterna, ela muda, né? As verdades absolutas, elas vão se alternando, a gente vai descobrindo coisas novas e a ciência vai nos ajudando. E aí a gente acaba descobrindo, então, que a história tem... vai acabando se criando novas teorias, vai acabar se criando novos conhecimentos, tá? Então, vocês vão ter ali no livro de vocês que fala um pouquinho das teorias. Aqui fala de 2 teorias, tá? Então, fala a teoria do Estreito de Bering, fala dos arqueólogos, fala da construção que eles têm. Aqui fala, na página 62, fala também de como que se deu essa vida, então, aqui na América, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, o homem veio para a América, então a gente tem essas 2 teorias. E como é que vivia a civilização? Na América não tinha civilização? Claro que tinha, gente. Para vocês terem uma ideia, tá? A gente estuda a história de um pouquinho separado. A gente vai começar a estudar, agora no 2º trimestre, as civilizações do Oriente. Então, as civilizações da Mesopotâmia, as civilizações do Vale do Rio Nilo, do Egito, tá? Os fenícios, os persas, a gente vai estudar esses povos. Esses povos, eles surgem mais ou menos há 4.000 anos atrás, tá? Aqui na América, a gente também tem os mesmos povos. A gente tem os incas, os astecas, os maias, os olmecas, grandes civilizações indígenas que surgiram há 4.000 anos atrás. Então, aconteceu esse processo de evolução do ser humano na mesma época. Aconteceu lá no Oriente, né, com essas civilizações do Oriente, e aconteceu aqui na América também, com essas civilizações indígenas, né? Isso aí vocês vão estudar o ano que vem, pode dar uma olhadinha esse ano que vem vocês vão se aprofundar mais na história desses povos indígenas. Então, aqui na América também se construiu civilizações, também se construiu esse processo de formação, né, de grandes impérios também, tá? No Brasil, por exemplo, a gente não teve. A gente teve os marajoaras, que criaram uma grande civilização no norte do país, né? Mas tinha um processo diferenciado, então, de domínio, tá? Bom, pessoal, esses homens que vieram para cá, que vieram em busca de terras mais quentes, que vieram em busca de um lugar melhor para viver, eles chegaram aqui num período ainda de era glacial. Então, quando chegaram aqui, há mais ou menos 50.000 anos atrás, né, que foi a era glacial, então vamos pensar ali há 50.000 anos atrás, foi a última era glacial, eles devem ter chegado aqui por volta de 14, 15.000, 20.000 anos atrás, tudo isso mais ou menos, né? Então, a gente tem a Luzia 11.000 anos atrás, sabe-se que pode ser mais. Então,
Eles chegaram aqui, ainda era diferente, a gente não tinha tanta selva, porque recém o mundo estava começando, né, a passar pelo processo de aquecimento da era glacial, então ele estava começando o processo de aquecer de novo, né? E aí eles chegaram aqui e encontraram, por exemplo, uma megafauna. A gente tinha animais gigantescos aqui. Então, assim, ó, no interior, por exemplo, de Santa Maria, tem vários fósseis que são recolhidos. Na Amazônia, a gente tinha preguiças gigantes, elas são enormes, gente. Eram animais muito grandes. Então, não tinha um tigre dente de sabre, mas tinha outros animais gigantes aqui. E essa megafauna, ela provavelmente foi toda extinta, porque ela foi toda caçada. À medida que foi esquentando o planeta, aquecendo o planeta, esses animais não conseguiram se adaptar ao planeta mais quente, eles se tornaram fáceis presas, né? E esses caçadores, então, foram se aproveitando disso e foram criando suas raízes aqui no continente, né? Então, formando novas civilizações, novas tribos, tribos indígenas, e a gente vai ter várias tribos indígenas, tá? Então, tudo isso vocês têm que abordar lá no trabalho de vocês. As teorias, né? Como é que o homem chegou, quais são as teorias. Tem que falar da Luzia, é o principal fóssil, gente, americano do mundo, né? Ela é o mais velho, não tem lá nos Estados Unidos um fóssil mais velho que a Luzia ainda encontrado. Não tem no Canadá, não tem no México, né? Os do México são, falei pra vocês, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, né? Anos atrás, 8.000, 10.000 anos atrás. A Luzia é de 11, né? Então, assim, ela é a mais velha, o fóssil é mais velho, ela que vai elaborar essas teorias novas, né, do homem americano pré-colombiano, que a gente fala também, tá, pessoal? Então, vocês têm que trazer a Luzia, vocês têm que trazer mais ou menos como essas pessoas se adaptaram, como é que viveram aqui, tá? O trabalho no máximo 2 páginas, pode fazer em 1 página tranquilo, tá, pessoal? Então, tá aí explicado o conteúdo, esse conteúdo vai cair na prova, então é importante fazer o trabalho, é importante ler os capítulos aqui do livro. Não há necessidade de copiar nada no caderno agora, tá? Porque vocês vão ter o trabalho, vão enviar, então vocês vão continuar tendo acesso, vão ter o livro, então vai cair uma pergunta ou outra na prova sobre isso, mas vai estar tranquilo para vocês responder, porque vocês vão ter o livro e também vão ter o trabalho para consultar. Beleza? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.